Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem fala convosco é a Levita Missionária Regina Nascimento. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, sim, e que vocês estejam no conforto da paz do Espírito Santo de Deus. Eu vou falar em norueguês e também em português nesse vídeo, e eu vou fazer esse vídeo porque, na realidade, eu tenho algo muito sério para falar sobre a palavra de Deus, algo que o Senhor dos Exércitos me confiou. Já tem um tempo que o Senhor dos Exércitos tem me mostrado através de sonhos. Eu não sei como falar sobre isso, é um assunto muito sério, mas muito importante de ser declarado aqui. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E é isso que você precisa saber, Jesus está voltando. E é por isso que eu senti um alarme. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E você precisa estar preparado. Porque se você não estiver preparado, vai ficar aqui. O Senhor dos Exércitos vai vir buscar a tua igreja. Esteja preparado. Meu Deus, como eu posso falar desse assunto para vocês? O maior acontecimento da história está para acontecer. Está para acontecer na Terra. É isso mesmo. Como é difícil poder falar desse assunto, porque é algo tão sério e algo que as pessoas não estão tendo nenhum pouquinho de atenção. E muitos vão ser pegos de surpresa, como aconteceu nos tempos de Noé. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. O Senhor dos Exércitos me chamou há 10 anos atrás, quando eu ainda vivia na casa do pai das minhas filhas. E ele é muçulmano. E eu fui sair do Islã para poder seguir Jesus. E tive muitos sonhos que eu deveria ter compartilhado aqui no YouTube, porque de 2009 até hoje eu tenho telefone, e sempre telefone com câmera, e sempre havia dentro de mim um chamado dizendo: ligue a câmera, grave o que você sonhou, escreva num papel. E eu não dava ouvido para a voz do Espírito Santo de Deus. Até que agora, com tudo que está acontecendo, né, do coronavírus, dos homens e mulheres de Deus que Deus tem levantado, né, eu tenho visto o avivamento, né, na casa de Deus, profetas, homens e mulheres cheios do Espírito. Os falsos profetas também se levantaram na terra, terremotos, tsunami, incêndio, muita coisa tem acontecido no mundo. E nós estamos vendo que verdadeiramente é o fim. Nós vamos ler Mateus 24, mas antes de ler Mateus 24, eu quero ler para vocês o texto de Atos dos Apóstolos 2, do 17, que diz assim: nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. E exatamente sobre isso eu quero falar. Eu tive muitos sonhos, a qual eu preciso contar para vocês aqui hoje, porque é uma vergonha falar que eu tive vergonha de compartilhar com a igreja tantas coisas maravilhosas que Deus me mostrou, e também tantas coisas terríveis que irão acontecer, que já está acontecendo, que eu me recusei de contar. E tenho esse canal aqui no YouTube e vou contar para que eu possa, sabe, abrir hoje o saco, né, que eu carrego sobre as minhas costas, que está muito pesado sobre mim, e eu preciso deixar nas mãos de Deus aquilo que Ele me entregou. E eu vou começar contando para vocês que quando eu cheguei no país da Noruega, eu vim para cá sem conhecer nenhuma religião. Eu não tinha nenhuma religião.
até porque meus pais, eles não eram praticantes de nenhuma igreja. Eu não conhecia o cristianismo, nem o catolicismo. Já havia ido em alguns lugares como igrejas e também igrejas católicas, mas nunca tinha me convertido, até porque não sabia o caminho para isso. Graças a Deus que Jesus, ele me alcançou antes de qualquer coisa acontecer na minha vida. E eu lembro que em 2012, desculpa aí, voltando, 2006, quando eu vim a primeira vez na Noruega, eu vim com o pai das minhas filhas, que era apenas o meu namorado. Tivemos nossa primeira filha e viemos à Noruega. Ele fazia plano de casar comigo. Ficamos noivos e ele era do Islã e eu me converti ao islamismo. No tempo que a gente pretendia casar, o pai das minhas filhas, ele teve um tempo envolvido com coisas que não eram corretas, né? E eu fiquei sabendo depois que da prisão dele, que foi lavagem de dinheiro, em um caso que se chama Operação Paraíso entre Brasil e Noruega. Ele foi preso e passou 5 anos na cadeia. Eu era apenas uma menina, com 16 anos, ia fazer 17 anos, tinha tido já a minha primeira filha, Isha. E eu me sentia muito sozinha no mundo, porque eu tinha sido entregue quando eu ainda era muito pequena para viver com uma tia minha na capital do Rio Grande do Norte. Então, eu conheci o pai das minhas filhas ali, em Natal, Rio Grande do Norte. A gente namorou, né? E ele me trouxe para esse país da Noruega. Em 2017, quando ele foi preso, começa uma grande batalha, porque eu fico vivendo com os pais dele. E nesse tempo que eu vivia com os pais dele, eu passava muita necessidade. E nessa época que eu vivia com os pais dele, passava muita necessidade, ele exigiu que eu me convertesse ao Islã, senão ele não casaria comigo. E eu disse que sim. E comecei a ir para a mosca com ele. Na realidade, não com ele, com a família dele, né? Minha filha abriu aqui a porta, meu Deus. Deixou aberta. E eu ia com a mãe dele para a mosca. Aprendia sobre o Corão e orava como elas. O pai das minhas filhas, ele sai depois de 3 anos e ele aluga um apartamento para mim e minhas filhas, só que os pais dele não permitem que a gente viva junto, a gente tinha que casar primeiro. E nessa época aí, a Isha e eu, a gente se vestimos toda bonita, como se eu fosse casar com ele. Ele comprou os anéis, as alianças. A família convidou amigos. E estava tudo preparado já para isso. Mas a Isha saiu correndo e ela tropeçou. E ela cortou o bracinho dela. E era muito sangue no pulso dela. Cortou os 2 pulsos. E foi muito, muito sangue nesse dia. E a gente foi para o hospital para poder fazer... costurar o bracinho dela que cortou na pedra. Eu nunca na minha vida imaginei que esse Deus que fez, criador dos céus e da terra, tivesse me escolhido desde o ventre da minha mãe, tivesse um chamado para com a minha vida. Mas esse Deus, ele é tão maravilhoso, tão tremendo, que me deixou entrar na religião para poder me mostrar quem ele verdadeiramente é, né? Então, foi muito interessante para mim quando eu me converti ao Islã e queria orar. Eu sempre que me abaixava para me poder orar como as muçulmanas, eu glorificava o nome do Senhor Jesus ali. Sem saber que eu tinha Jesus em mim. Porque eu não sabia como falar a língua deles. Então eu orava para Jesus no meio deles. Mulheres para um lado, homens para o outro, e eu com a mãe dele ali, toda coberta, com um véu na cabeça, orando para Jesus.
E um dia, quando eu fui dormir, eu vi um sonho. O primeiro sonho que eu tive com Jesus. Eu vi ele andando sobre os céus e eu estava numa cobertura de 23 andares. E eu via quando Jesus andava sobre os céus, lá em Natal. E eu vi que ele era todo branco, os olhos, o rosto, o cabelo, a roupa, era como uma luz dentro de outra luz caminhando. E eu disse, nossa, que coisa linda! E quando eu vi aquilo ali, alguém falou para mim assim, eu disse, quem é aquele? Aí me disseram, aquele ali é Jesus. Aí eu falei, Jesus? Nossa, como ele é lindo! Então eu lembro que eu estendi minhas mãos assim em direção a ele, e ele me viu e olhou para mim, e eu acenei. Aí ele foi ferrar assim, eu fiz também, e ele jogou algo que entrou aqui e tornou-me transparente. Eu perguntei o que é isso. Aí as pessoas que estavam atrás de mim na varanda falou, ele te escolheu. Aí eu falei, me escolheu para quê? Para glorificar o nome dele e para poder colocar as pessoas no barco. Aí eu olhava assim de lado, já não era mais aquele aspecto bonito, aquele cenário bonito, mas era um cenário terrível. O barco estava parado, muita gente transparente igual eu, e o mundo inteiro acabando com água, e as pessoas todas em cima de pedaços de madeira, como se fossem casas destruídas, pedaços de casa destruída, tudo sendo levado pela água e as pessoas pedindo socorro. E de repente eu já estava no barco, tirando as pessoas da água e colocando dentro do barco. Louvado seja o Deus de Israel. Louvado seja o nosso Elohim, Adonai, Yeshua HaMashiach. E naquele momento ali, eu acordei e eu disse para o pai das minhas filhas, Abbas, eu acabei de ter um sonho. E o sonho que eu tive, e eu contei para ele, ele falou que eu estava proibida de sonhar com Jesus. E porque eles eram islâmicos, né? Só que eu voltei a sonhar novamente. O segundo sonho ainda foi pior do que o primeiro. Eu sonhava que estava vindo um terremoto muito forte, estava levando todas as casas que estavam em nossa volta. E de repente, esse terremoto começava a engolir a minha casa e começava a comer as paredes da casa, e quando eu começava a comer o teto, eu fui levada às alturas e eu via de cima assim o vento engolindo tudo, e era como um furacão negro assim. Então eu ouvi uma voz dizendo assim, só há uma maneira de você parar este vento. E eu falei, qual? Ele falou, clame por Jesus. E eu comecei a gritar, Jesus, salva-me, Jesus, salva-me, Jesus. E de repente eu entrei no meu corpo, agarrei as minhas filhas, que eu tinha duas na cama. E o vento engoliu as paredes e acabou engolindo também o pai das minhas filhas, a qual quando eu vi ele saindo assim, ele agarrado na porta e o vento levando, o vento levou ele, engoliu ele de vez. E eu fiquei gritando, dizendo, não, não, não. E fiquei chorando e acordei chorando. Contei esse sonho para ele, falei que ele ia me deixar, falei que tudo que a gente viveu durante 7 anos estava acabando, né? E quando a Isha, aí ele fala que não, que a gente ia casar. Só que quando a gente ia casar, a Isha corta os 2 pulsos e a família dele vê que aquilo ali foi um sinal, né? Para que eles não casassem ele comigo, e começaram a dar conselho para que ele casasse com alguém da família, alguém que já estava no Islã. E aí ele começou a ouvir a sua mãe. Esses 2 sonhos foram 2 sonhos que fez com que a gente brigasse muito, porque ele dizia que eu era cristã e eu dizia que eu não era, que eu não sabia quem era, o que era ser cristão. E ele falava que eu estava mentindo para ele, que eu estava mentindo para ele. Só sei, meus queridos, que depois de um tempo, a gente se separou de verdade, como o sonho me mostrou. E como eu vi num sonho, o vento realmente levou ele de mim. Então, assim, na verdade, realmente aquele sonho foi um aviso da parte de Deus.
O sonho realmente estava mostrando que ele desapareceria de mim. Depois eu tive um outro sonho. No outro sonho, não foi apenas um sonho, mas foi uma visão que eu tive do que aconteceria no futuro. Quando ele me abandonou por causa que ele tinha que casar com a prima dele, ele pediu para que eu voltasse para o Brasil, queria comprar minhas passagens. Quando eu me neguei a voltar e disse que ia ficar nesse país, ele me ameaçou de tirar minhas filhas de mim. Mas eu lutei pelas minhas filhas com todas as forças do meu coração. Eu fui levada, após uma briga que a gente teve, para o Serviço de Proteção de Menor. E eu fui acompanhada ali pelo 1 ano, né, com reuniões com psicólogos e as pessoas que trabalhavam lá dentro, me investigando para saber se eu estava realmente bem mentalmente para cuidar delas. E eu ganhei a causa para a glória de Deus. Depois de um tempo também de muita luta, de muito estresse, vendo sonhos terríveis, Deus me mostrava assim claramente os demônios querendo destruir a minha vida. Eu vi sonhos, os leões correndo atrás de mim para me comer, e eu carregava 3 passarinhos nas minhas mãos. Nessa época eu só tinha 2 meninas, mas eu acabei tendo uma terceira, porque quando ele me deixou grávida da terceira filha. E no sonho eu sonhava que eu estava com 3 passarinhos pequenos correndo, e quando eu estava correndo para me defender dos leões que estavam querendo me comer com as crianças, eu via uma cerca de arame e eu tentava escalar essa cerca, só que ela era com arame farpados, e cada vez que eu segurava nos arames, caía, me furava, né, e saía sangue das minhas mãos, que eu estava segurando só com uma e forçando com as pernas, e um dos passarinhos caiu. E eu sentia muito medo de voltar toda a trajetória, com medo de ser pega pelos leões e ser comida por eles. Mas naquele momento, quando eu olhava para o passarinho estava olhando para mim. E eu dizia, eu não posso deixar meu passarinho ser comida por esse leão. Eu tenho que voltar. E eu ouvi uma voz dizendo assim, volte e lute com eles. Aí eu voltava, soltava os outros passarinhos no chão e eu ia para cima dos leões. O primeiro que tentava me comer, eu agarrava ele pela boca, e no sonho eu conseguia rasgar a boca dele e jogar ele sobre os outros leões. E depois eu pegava meus passarinhos, abraçava eles e acordava. E aí eu já sentia medo, porque eu estava morando dentro de uma casa que tinha grades nas janelas e só tinha uma entrada que levava a um corredor enorme. Era cheio de quarto, na direita e na esquerda. Tinha um corredor e uma escada para baixo, e tinha 3, 4 portas para poder sair. E era todo cheio de câmeras e microfones. E ali diziam eles que era para proteção da mãe com as crianças que tinham passado por agressões domiciliar. Só que eu vi ali dentro muitas mães perder os seus filhos. Inclusive uma dominicana, né, que se chamava Nicole. Se chama Nicole. Ela perdeu 2 filhas gêmeas aqui na Noruega, e ela morava no quarto vizinho ao meu. E sempre ela escutava músicas com um barulho muito alto. Tiraram as filhas da Nicole. Muito triste também isso. Mas Deus me deu ali, todo o cuidado do mundo. Ele me acolheu com seus braços poderosos. Foi ali onde eu pude verdadeiramente conhecer quem era Deus. Eu tenho um nível espiritual muito grande, mas todo o conhecimento que eu adquiri foi realmente assim, lendo a Bíblia e vivendo experiências próprias e vendo Deus agir assim milagrosamente, poderosamente, em coisas que era para realmente assim eu estar morta. Deus realmente me deu assim vitória. Quando eu saí daquela casa com todo o sufoco do mundo, porque o plano deles era tomar minhas filhas e dar para o governo da Noruega, e eu só tinha uma chance de sair dali se eu tivesse condições financeiras para dar às minhas filhas, oferecer para minhas filhas um lar aqui neste país. Eu tive que provar para eles que eu tinha condições financeiras suficientes para poder dar a elas um lar. E o Senhor dos Exércitos provou que realmente Ele estava comigo, né, me proporcionando aquilo que eu necessitava da parte dele para poder cumprir com o meu papel de mãe
Eu consegui, para a glória de Deus, sair dali, alugar um apartamento, colocar minhas filhas dentro e lutar para me vencer e ganhar o meu visto. O visto é um caso ainda mais tremendo, porque o visto eu esperei 12 para 13 anos para poder receber esse visto, né? Eu esperava esse visto desde 2006, né? Então, verdadeiramente assim, eu pude ver o quanto esse Deus, ele é tremendo, o quanto ele cuida, o quanto ele sustenta aqueles que confiam nele. Eu tenho muitos sonhos para contar ainda, eu tenho muitos sonhos que eu tive, anunciando sobre a volta de Jesus, né? De lá para cá, o Senhor dos Exércitos tem me fortalecido. Eu saio daquele lugar ali e eu vou para meu apartamento. Eu inicio meus estudos, começo a trabalhar. Mas, ao mesmo tempo que isso tudo acontece, eu passo aí em algumas igrejas que eu começo a receber alguns estudos bíblicos sobre quem é Jesus. E daí eu peço para me batizar, me batizo, fico ali naquela igreja, acompanho os irmãos, do meu jeito, mas acompanhando. Por quê? Porque eu era nova convertida e eu ficava com um pé no mundo e outro na igreja, porque eu não tinha noção. E as pessoas que estavam em minha volta, eu agradeço muito por cada uma delas, né? Pelo tempo que a gente passou juntos e tudo. Mas eu também passei por muita decepção, porque elas já eram pessoas que tinham conhecimento verdadeiramente de quem era Jesus e conheciam o Evangelho por completo. Mas alguma delas me desprezava por eu não ter, talvez, as condições financeiras que algumas ela tinha. Mas eu senti, aleluias, glórias a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus neste lugar, de Jesus Cristo de Nazaré. Eu não sei você do outro lado, mas eu quero compartilhar os meus sonhos, porque eu sei que Deus está voltando, Jesus está voltando para buscar a tua igreja. E eu quero dizer para você, ande em espírito, fale em espírito, sinta o espírito. Você pode dizer, não, mas ainda estou em carne, Regina. Sim, meus amados. Mas é o Espírito que diz. E é o Espírito Santo que nos guia todo o tempo. Então, ande em espírito. E eu lembro, meus queridos, aleluias, glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Eu lembro que, a partir dali, eu comecei a andar com Jesus, ir para a igreja. Me esforçava para poder me fortalecer espiritualmente. Nunca foi fácil, né? Mas eu sempre me esforcei, eu sempre morri para o mundo para poder conseguir alcançar a misericórdia de Cristo. Não foi fácil, não tem sido fácil, mas Deus tem me dado força até aqui. E eu creio que vai continuar me ajudando. Mas a minha preocupação maior é porque, na realidade, antes de chegar essa pandemia no mundo, Deus me deu uns sonhos da arca. A arca chegando no Arquebriga em Oslo. E só subia quem tivesse o corpo espiritual, o corpo de glória em si. Para subir tinha que estar com o corpo transparente. Senão não subia para os céus. Então, é isso que eu venho dizer para você nessa manhã de hoje, nessa noite, nesse dia, no seu horário que você vai assistir esse vídeo. O desejo do meu coração é que você venha alcançar a misericórdia de Cristo Jesus. E para que isso aconteça, faça uma aliança hoje, convide o Espírito Santo a entrar no seu coração. Pede para que ele apague o seu passado. Pede para ele escrever o seu nome no livro da vida. Convide ele a entrar em você. Diga, faz uma morada dentro de mim. Tira de mim tudo aquilo que te desagrada, Senhor. Pede, porque todo aquele que clamar ao Senhor alcançará a misericórdia de Deus. E pode ter certeza, você vai entrar no paraíso, sim, se você der a oportunidade para que Jesus entre na sua casa.
se Ele é bem-vindo na sua casa, você será salvo. Contar o sonho que eu tive no Arquibriga é muito importante para mim, porque eu sinto que foi um alerta da parte de Deus, talvez não só para mim, mas como também para você que está ouvindo agora. Que esse sonho possa despertar você, despertar a sua família. Eu não sei como falar, eu não quero falar chorando ou desesperada, porque eu acho que não vai ajudar. Vai fazer você ficar, apesar de que eu estou dentro de mim muito triste, porque eu estou muito abatida por dentro, porque eu sei que era para me ter falado antes de ter acontecido tudo o que está acontecendo. Mas ainda há tempo. E é por isso que eu estou aqui, para poder dizer para você, desperte, faz uma aliança com o Senhor Jesus. Convida Ele a morar no seu coração. Porque o sonho que eu vi foi terrível. Eu sonhava que eu olhava em direção ao mar e estava vindo aquela arca enorme. Porque tudo isso é simbolicamente, né? Nós sabemos que é simbolicamente. Deus quer nos mostrar que realmente nós iremos ser arrebatados. Mas Ele mostra a arca enorme. E a arca ia até os céus. E era muito antiga. E Ele dizia assim, corre e avisa para todos que a arca está aqui. E eu dizia, mas não tem espação para ela é muito grande. E eu ficava de boca aberta, olhando o tamanho dela. E eu saía avisando para um e para outro, desesperado, dizendo que a arca estava ali, que nós precisávamos se preparar para subir. Só que ninguém conseguia ver, porque a arca ficava transparente e depois visível novamente. E isso não permitia que eles vissem. Então eu pedi a Deus, dizendo, Deus, não deixa que a arca fique transparente, porque senão eles não vão ver. Permita que ela esteja visível. E Ele colocava a arca novamente visível. Alguns conseguiam ver e saíam correndo de desespero. E eu, quando eu me aproximava da arca, ela estava fechada, e eu dizia, como vamos abrir agora a porta? E ele dizia, toca na arca. E eu tocava na arca e as portas se abriam. E quando todo mundo estava entrando, eu via que tinha como casa de aranha dentro daquela arca. Uma arca envelhecida. E precisava fazer uma limpeza. E começamos a tirar as casas de aranha dali. E ela brilhava, e ela era linda por dentro. Parecia um hotel, um castelo, não sei como explicar de tanto lindo que era. A expansão dela era enorme. E eu via como se fosse assim, a coluna dela que segurava ela, torres de ouro. E eram muitas colunas enormes, como de ouro. E aquela multidão de gente andando e tudo de boca aberta, olhando o quanto ela era linda. Queridos, esse sonho foi antes da pandemia. Eu tive vergonha de contar de imediato. Mas em setembro eu tive um pouquinho de tempo para contar esse sonho para vocês, que eu vou passar aqui o vídeo que eu gravei, né, que não tá muito legal, porque eu tô bastante cansada no vídeo, como estou agora também, porque aqui na Noruega a gente tem pouco sol. Como vocês podem ver, eu tô com o rosto bastante cansado, eu acabei de sair do trabalho, cheguei em casa há pouco tempo. E antes de mais nada, eu me preocupei com a sua vida, eu me preocupei com a sua salvação, no livro da vida. Porque a Bíblia, ela é o caminho, ela nos guia a Jesus Cristo. Então, coloca a palavra de Deus na tábua do seu coração. Porque vai chegar um dia que nós não vamos poder mais ler isso aqui, ó. Vai ser proibido, vai ser arrancado das bibliotecas, ninguém vai ter acesso mais à palavra de Deus. Era a arca de Noé que vinha para buscar a igreja. E vinha com uma altura tão grande, ela era tão grande, tão imensa, que ia até os céus. Ela se cobria nas nuvens, de tão grande que ela era. Depois eu comecei a ver a arca tremendo e depois desaparecia. Depois ela voltava, ficava normal de novo. E ela ficava transparente e voltava de novo. E eu falei, meu Deus, o que significa isso?
Ore pela igreja, continue orando. Você que pode pregar através das redes sociais, pregue, porque é isso que eu tenho feito. Eu tenho usado o Facebook, né, como uma ferramenta poderosa, e também o YouTube, para poder levar a palavra do Senhor através dessas duas ferramentas. E eu tenho certeza que muitos serão alcançados. Só não aceitará Jesus como único e suficiente Salvador quem não quiser, porque Jesus está sendo pregado através também dos aplicativos, né? Então todo olho vai ver a volta de Jesus para buscar a sua igreja. Busque o Senhor Jesus. Busquem. Busquem como se busca um tesouro e o encontre-o. Ele está dentro de você. Se pode ouvir a voz do Espírito Santo se você fechar os olhos. Parar um pouquinho, você vai ouvir a voz dele. Porque ele te ama tanto, 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 que me envia hoje aqui para dizer para vocês: converta-se. Busque uma aliança com ele. Porque não falta muito para que todo olho veja o Senhor dos Exércitos. Deus abençoe a cada um de nós. Nos guarde, nos livre de todo o mal. E que o Senhor faça resplandecer a tua face sobre cada um de nós. E tenha misericórdia. Que o Senhor nos dê a paz. Em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz, Senhor. E até a próxima.